Fala pessoal, então boa tarde. Bora dar início à nossa revisão para a recuperação de filosofia de vocês do sétimo ano. Separei aqui então 5 perguntinhas, pessoal, que resumem o que a gente viu no bimestre, tá? E os temas que vão cair agora na prova de recuperação, ok? Então eu vou explicar para vocês as perguntas, em seguida eu vou ler as respostas, tá bom? Vamos lá, pessoal. Número 1, então. Qual é a função dos 5 sentidos que nós aprendemos, né, ao decorrer do bimestre, lá no começo das aulas ainda em sala? Vamos lá. A gente viu que foi detectar o nosso cotidiano, então observar, ler, enxergar, ouvir, né, relar, tato, sentir as coisas, né, enxergar, ok? Ouvir e, portanto, pessoal, detectar o nosso cotidiano, a aparência das coisas. A aparência, ela não é só a visão, ela pode ser sobre o som, sobre como as coisas, elas têm textura, por meio do tato, né? Nós sentimos a textura das coisas. Então, a aparência é um conjunto, ok? De um conjunto de características que nós conseguimos alcançar por meio dos nossos 5 sentidos, ok? Então a gente consegue ter contato com a aparência por meio dos 5 sentidos, ok? Das coisas que estão à nossa volta. E a aparência, ela é um dos elementos que promovem o contato para perceber então a nossa realidade, perceber e conhecer a nossa realidade, ok? Número 2, a partir da observação do mundo à nossa volta e, consequentemente, da natureza, foi possível ao ser humano observar quais aspectos? Vamos lá. Então, a partir da observação, pessoal, nós vimos que os filósofos puderam perceber que a natureza é composta por diversos elementos, dos quais Aristóteles, por exemplo, que a gente viu em sala de aula, classificou em seres animados e inanimados, certo? Aqueles que têm vida, ok? E aqueles que não têm vida, né? Então tem a pedra, agora tem um animal. São seres que você consegue ter, por meio da observação, ter contato com eles e perceber que um é animado e o outro não. Uma borracha, por exemplo, é um ser inanimado. Agora, por exemplo, o seu cachorro é um ser animado, né? Você consegue interagir com ele e perceber que ele tem uma vida, ok? Beleza? Enquanto Heráclito percebeu que tudo à nossa volta está em constante transformação, ok? Então percebeu que a natureza está sempre se alterando, se transformando. Vocês crescem, vocês vão ficar grandes, maiores, a cabeça vai mudar, a visão de mundo de vocês vai mudar, os desejos de vocês vão passar a ser outros, né, quando vocês crescerem, ok? Então tudo na natureza está em constante transformação, ok? Beleza? E a partir então das ideias de Aristóteles, os cientistas passaram a classificar a natureza em 3 reinos. Então eles perceberam que dava para aumentar a classificação, porque não bastava só colocar animados e inanimados como classificação. Eles separaram em 3 grandes reinos: os minerais, né, os minérios, a pedra, o cálcaso, certo? As montanhas. O animal, que somos nós, seres humanos, galinhas, cachorros, né? Seres animados, ok? E os vegetais, então as árvores, né? O brócolis que vocês comem, as flores que vocês veem no quintal de vocês, ok? Então são os 3 reinos: mineral, animal e vegetal. Número 3, sobre o mito da caverna de Platão, quais são os elementos que o compõem e o que significam? Vamos lá. Primeiro, pessoal, a caverna, que simboliza o mundo em que os seres humanos vivem, as correntes, representando a ignorância humana, baseada na informação do senso comum, né, sem crítica, e as sombras, que representa a aparência das coisas, não sendo, portanto, fiel à realidade, ok? Número 4, quem foi Platão? Filósofo, então, pessoal que viveu na Grécia Antiga, nós já vimos isso, foi discípulo de Sócrates e que escreveu muitas obras, dentre as quais se destaca principalmente a República, onde a gente observa e ele descreve o mito da caverna, ok? E para finalizar a questão número 5, explique o que é o mito e por que ele parou de ser utilizado depois de um tempo na Grécia. Então a gente tem vários mitos, pessoal, não tem só o mito da caverna que o Platão cria. Tem outros mitos que eram usados para explicar realmente o mundo para os gregos, antes de surgir a filosofia, tá? Então qual que era a função do mito? E sempre foi a função do mito aqui para os gregos. É uma alegoria usada para explicar a visão de mundo do ser humano em diversos períodos da história. Era muito usado na Grécia Antiga e foi sendo substituído aos poucos por uma visão de mundo racional, dada a condição geográfica do território grego, que proporcionou a expansão em direção ao exterior, favorecendo o comércio marítimo, contribuindo para o processo de desmistificação